Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, através do nosso canal, no Centro Espírita Miguel Oficial. Sejam todos bem-vindos. Nós lembramos sempre aos nossos irmãos para colocarem uma vasilha, um recipiente com água, para que essa água seja fluidificada durante a nossa reunião. Vamos então dar início à nossa reunião. O nosso irmão Edivaldo fará a leitura da página, logo em seguida eu farei a prece e depois a nossa irmã Michele trará a página do Evangelho da noite de hoje. Vamos prestar bastante atenção à página de leitura. Uma boa noite a todos vocês. Uma boa noite para você que está nos acompanhando à distância através do nosso canal no YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, acompanhando do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 77. Pai Nosso. Pai Nosso, Jesus, está em Mateus, capítulo 6, versículo 9. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o supremo doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso e inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra pertencem-nos, de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai Nosso, disse Jesus para começar, Pai do Universo, nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitida executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Graças a Deus. Pai Nosso, eis-nos aqui, mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, para aprendermos um pouco mais do Evangelho do Cristo, que nos traz essas mensagens, essas elucidações das tuas leis, onde aprendemos com Ele cada vez mais a amar. E eis-nos aqui, Senhor, para esse aprendizado.
Gratidão. Gratidão por esta oportunidade de poder aprender, de poder ouvir esses ensinamentos. Essa oportunidade bendita de poder a cada dia, a cada encontro, nos tornarmos pessoas melhores. Para que um dia possamos ser reconhecidos como discípulos do Cristo. Portanto, nos amarmos. Por isso, Senhor, rogamos por nós, mas rogamos também por toda essa humanidade que tanto precisa de Ti. Que essas vibrações que nos envolvem nesse instante, onde esse ambiente já foi todo preparado para nos receber, possa se estender em cada lar, em cada cantinho, em cada país, em cada hospital, em cada asilo, em cada orfanato, em cada casa de recuperação, em cada penitenciária. Enfim, Senhor, aonde tiver um irmão que indistintamente ele possa ser envolvido por essa luz, que seu coração possa ser tocado e que ele consiga despertar para a vida que o Cristo nos convidou a viver. Gratidão, Senhor, por tanto amor envolvido e por poder nos ensinar a amar. Gratidão. Gratidão por estar aqui mais uma vez. Com essa espiritualidade de luz, trabalhadores incansáveis da nossa casa. Gratidão aos mentores da nossa casa, aos nossos mentores que tanto nos incentivam em caminhar o bem, em trabalhar pelo bem. E assim, Senhor, envolvidos nessa vibração, nessa energia, nós te pedimos a permissão para iniciar a reunião de fluidoterapia da noite de hoje. Te rogando que fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ouvir agora a nossa irmã Michele com a página do Evangelho da noite de hoje. Boa noite a todos. É bom estar aqui de novo. A gente hoje vai conversar um pouquinho, vamos dar continuidade, ao estudo do Evangelho, do capítulo 7, onde a gente vai falar sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos falar um pouquinho do item 1 ao 10. Mas aí, para começar, a gente já se pergunta refletindo: o que se deve entender por pobres de espírito? Aí a gente já pensa assim: pobre de espírito deve ser uma pessoa pobre, né? E também é muito comum, muitos de nós, e é mais comum ainda, a gente ouvir dizer assim: coitado, é um pobre de espírito. Mas, quando Jesus disse bem-aventurados os pobres de espírito, ele não quis dizer que são os desprovidos de inteligência, que são os desprovidos de estudo, de cultura, ou até mesmo os pobres do ponto de vista material. Não. O que Jesus queria dizer com essa expressão é que pobre de espírito são os humildes,
os simples de coração. Quando Jesus nos falou dos pobres de espíritos ou humildes, Ele queria nos ensinar a real importância dessa virtude para o nosso crescimento moral, para a nossa evolução. E que só através desse crescimento moral e dessa evolução e de várias outras virtudes que vêm acompanhadas de todas elas, é que nós alcançaremos a tal felicidade que a gente tanto almeja. Será então que já podemos dizer que entendemos o significado da frase bem-aventurados os pobres de espíritos? Então a gente já entendeu, e aí eu acredito que a gente pode mudar a frase e dizer assim: felizes são os humildes e simples? Será que a gente já se encaixa? Eu acredito que ainda não. Jesus nos fez e ainda nos faz o convite para reconhecermos a nossa necessidade na condição de espírito imortal e de investirmos nela para continuar o nosso aprendizado sempre, porque o aprendizado ele não para. A todo minuto, a todo momento a gente está aprendendo, seja em casa, seja na fila do banco, no mercado. Às vezes a gente está no consultório médico e tem alguém com aquela criança que não para. Primeira coisa que a gente pensa: essa criança não para. Mas a gente já teve energia daquela criança. Será que é? Mas a gente primeiro quer julgar, né? E tá tudo bem. Mas aí Jesus continua com seus exemplos. E lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 27, Jesus nos transmite uma belíssima imagem de grandeza espiritual que Ele possui e que Ele espera de cada um de nós, para que possamos ser dignos discípulos. E aí Ele pergunta: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? E aí os discípulos respondem: não será quem está à mesa? E aí Jesus lhes diz: eu, porém, sou entre vocês como aquele que serve. E nós quem somos? E ele continua com seus exemplos. E lá em João, no capítulo 13, Jesus cobre-se com uma toalha e enche uma bacia de água e lava os pés de seus discípulos após o que lhes recomenda que aqueles que desejar ser maior, que se faça o servidor dos demais, como ele, nosso Mestre e Senhor, o fazia. E aí é interessante observar que dentre muitos exemplos de Jesus, ele sempre os fazia com permanente doação de amor. E nós, como fazemos? Será que é com esse mesmo amor? Com esse mesmo carinho? Com essa mesma dedicação? Ou fazemos porque hoje estamos espíritas e lembramos que no Evangelho fala para a gente aplicar a caridade, para a gente amar o nosso próximo? Acho que a gente pode refletir, mas cada um para si, senão a gente vai ficar aqui falando até 2027. Porém, nós precisamos também entender que quando a gente ouve ou lê, em várias leituras, que a gente precisa ser humilde, que a gente precisa ser caridoso, porque senão a gente não vai para o reino do céu, porque senão você não vai para o reino de Deus. Mas eu confesso para vocês que eu também levei um bom tempo para entender como é que eu fazia para chegar no reino dos céus. Aí eu pensei, bom, já sou espírita,
Já consigo falar, sou espírita. E bato o pé e viro o olho ainda assim. Mas é só isso? Mas que diacho de reino de céu é esse? Pois bem, o reino dos céus, ele não é um lugar específico no plano físico, nem no plano espiritual. Desculpa se eu decepcionei vocês. Não é. O reino dos céus que a gente tanto almeja, ele está dentro de nós. Quando nós conseguimos sentir paz, nos harmonizar e conseguir, dentro dessa paz e dessa harmonia, observar em cada conquista algo de bom. E aí é legal, já ouvi vários colegas, vários palestrantes dizerem assim: quando você estiver fazendo algo que não seja muito bom, ou quando você estiver em apuros ou desespero, pense: o que Jesus faria? Quando eu era mais novinha, eu pensava assim: para Jesus é fácil, né? Para mim não, né? Óbvio que para Jesus era fácil. Ele é um espírito muito mais elevado que eu. Mas depois, né, que eu fui crescendo, não que eu não cresci, depois que eu fui amadurecendo, eu fui entendendo que é muito legal pensar assim. Porque às vezes parece que você bloqueia o desespero. Você bloqueia aquele nervoso que te invade e te deixa sem chão. Porque aí você consegue parar e por alguns milésimos de segundos, que parecem horas, você consegue tomar conta da sua razão. E aí você consegue, às vezes, ir colocando as coisas nos seus devidos lugares. Em algumas situações foram bem rápidas e fáceis. Em outras, não tanto. Mas está tudo bem. Mas os pobres de espíritos lá do Sermão do Monte, podemos ser nós. Quando já não julgamos, quando já não nos julgamos acima do nosso próximo. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu talento. Todos nós somos melhores em tudo que fazemos, mesmo quando deslizamos e fazemos alguma burrada. Tá certo. O bom é que hoje já conseguimos perceber quando fazemos algo de errado e pensar: puxa vida, não deveria ter feito assim. Poderia ter feito de outra forma. Às vezes mesmo em casa, quem de nós, ou o marido, ou o filho, ou a sogra, chama e fala: quem é? Aí a gente fala: nossa. Primeiro a gente tem que mover nossa fama de mão. Mas a gente depois para e pensa assim: pra que eu falei desse jeito? Por que eu falei desse jeito? Dá tempo de ir lá e pedir desculpa. Só depende de nós. Mas é muito interessante que lá no livro A Boa Nova, psicografada por Chico Xavier, eu vou trazer só um pedacinho assim bem sintetizado de uma história contada por Humberto de Campos, que ele diz assim: os enfermos e pobres de Corazim, de Magdala, de Bethsaide, de Dalmanato e outras aldeias das proximidades de Cafarnaum enchiam as suas ruas, na época inesquecível da presença do Senhor na terra. Os discípulos eram procurados. Filipe pelos doentes, Pedro pelos pobres, que rodeavam sua casa em busca de analgésico para as dores do mundo. Assim, nos primeiros dias do apostolado, pequeno grupo de infelizes procurou Levi, Mateus, o apóstolo publicano, em sua casa confortável. Queriam explicações sobre o Evangelho do Reino dos Céus,
Mateus, demonstrando nessa época estranheza, disse-lhes que no novo reino Jesus reuniria todos os corações sinceros e de boa vontade, desejosos de imaginar-se como filhos de Deus. Mas perguntou-lhes o que julgavam poder fazer se um era aleijado, o outro fora abandonado pela família e o outro vivia aflito. Essas pessoas, obviamente, entristeceram-se, sentiram-se humilhadas pelas palavras do apóstolo, as quais os faziam sentirem-se inúteis. No entanto, aguardaram até mais tarde a presença de Jesus, que pregaria no monte. A esperança haveria de retornar a seus corações. Antes, porém, de dirigir-se para a montanha, onde uma multidão já o aguardava, Jesus esteve também com Mateus. E após ouvi-lo sobre sua recusa à contribuição dos desafortunados, esclareceu-lhe com carinho. No entanto, Mateus, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração do mundo. E se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Mateus comoveu-se, mas respondeu desapontado. Só quis expressar o desejo de apressar a supremacia do Evangelho antes que os governam o mundo. Jesus, com bondade, tornou-lhe a dizer: quem governa o mundo é Deus, e o seu amor não tem pressa. Os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por abismos tenebrosos. É preciso atentarmos na alma branda e humilde dos vencidos, a quem Deus envia bênçãos de bondade infinita. Amemo-los e ajudemo-los. Suas lágrimas adubam a terra, e a semente do Evangelho germinará paz para a luz da vida com o sacrifício dessas pessoas simples e esperançosas. Os demais apóstolos chegaram e o grupo seguiu para um dos montes próximos, onde Jesus pronunciou o seu sermão. E foi assim que a sua primeira frase foi: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É muito importante notar que ser humilde não é viver na miséria. Também não é abrir mão de si mesmo para sempre se doar ao outro. É importante que a gente consiga perceber que precisamos cuidar do nosso templo espiritual, do nosso templo físico, para que assim possamos se doar para o outro. Porque imaginem vocês, uma pessoa gripada, febril, consegue cuidar de alguém? Não. Então a gente precisa se cuidar para estarmos firmes, para estarmos fortes, para cuidar do outro. E o pobre que é humilde, ele sabe aceitar a sua situação com resignação. E o rico que é humilde, sabe aproveitar a sua riqueza em favor de si mesmo e do próximo. Porque, acima de tudo, a humildade é a riqueza espiritual. Porque se observarmos bem na Terra,
o orgulho, ele continua sendo muito estimulado. Temos aqueles que se acomodam com pequenos padrões de moralidade, ou se mostram satisfeitos com o estado em que vive, com a condição em que se encontram, e consideram-se suficientemente bons. Mas é muito importante a gente entender, como os orgulhosos não entendem, que é preciso que a gente cultive um caráter nobre. Porque se a gente se sente muito orgulhoso, a gente se presume sem defeitos. Será que a gente já pode se sentir assim? Bom seria se pudéssemos, né? Sinal de que o orgulho, a vaidade já estariam bem longe de nós, né? Mas é uma pena. O orgulho, ele nos impede de reconhecer as nossas pequenas imperfeições. Porque é muito mais fácil para nós olhar a imperfeição do outro, apontar a imperfeição do outro. Só que a gente esquece que quando a gente aponta, tem uns dedinhos virados para a gente, né? E quando alguém nos aponta as nossas imperfeições, a gente sempre tem uma maneira de fugir dizendo, não, mas é que... Não, mas espera aí. Somos bons artistas, porque desculpa sempre temos. E quando não temos, inventamos. O orgulho nos impede de sermos mais empáticos um com o outro, de conseguirmos ter boas relações com as pessoas, nos leva a procurar menos o nosso próximo. O orgulho nos leva a ter dificuldade até de aceitar ajuda. Olha que interessante. Mas sabe o que a gente fala? Não, eu não aceito ajuda do fulano, porque eu não quero incomodar. Olha aí a desculpa. Mas aí você precisa ir ao médico. Por que está negando ajuda se você não consegue sozinho? Então vamos aceitar que ainda somos muito orgulhosos. Porque o orgulho também nos dificulta em agradecer pelo simples. Nos dificulta de sermos gratos pelo pouco ou muito que temos. Porque o orgulhoso, ele acredita que tudo que ele conquistou dependeu apenas dele e de mais ninguém. Mas veja bem, de tudo, o orgulho não é ruim, não. Ele também tem seu lado bom. Sendo que não podemos deixar que o orgulho nos traga excessos. Por exemplo, podemos nos orgulhar de uma conquista. Muitos de vocês ainda trabalham, às vezes são promovidos no trabalho. Podemos ter orgulho? Sim, devemos. Mas isso não nos dá o direito de nos orgulhar daquela promoção e com isso ir lá e pisar no nosso próximo. Aí não. Podemos ter orgulho dos nossos filhos? Ah, sim, devemos. Aquele orgulhozinho de que aonde você chega as pessoas dizem: nossa, seu filho é tão educado. Não dá aquele orgulhozinho bom? A gente diz dentro de nós mesmo assim: caramba, acho que estou educando direitinho. Mas isso não nos dá o direito de dizer: ah, o meu filho é melhor do que o do vizinho. Não. É preciso que a gente não deixe, como muitos falam, o excesso nos subir a cabeça.
É como fala, né? Quer conhecer fulano? Dá poder a ele. A gente não pode deixar esse orgulho virar um poder. Daí vem as necessidades das dores, dos sofrimentos, das desilusões, dos fracassos. Eu acho que eu posso dizer que isso tudo nos serve para fazer que nós, enquanto homens encarnados, possamos olhar para o alto e reconhecer que existem outros valores, que existem outros caminhos, outros prazeres para que a gente possa equilibrar a felicidade na Terra. E que esses outros valores e esses outros prazeres, eles devem ser buscados sim, mas eles devem ser desenvolvidos dentro de cada um de nós. A gente não tem como desenvolver valor pelo outro. Isso também é individual. Ninguém consegue penetrar no reino dos céus sem que tenha desenvolvido algumas qualificações que são necessárias. Qualidades essas que nos levam à humildade, que é uma condição básica para que a gente verdadeiramente sinta o amor de Deus. Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que o aproximam do homem e de Deus, e o orgulho entre os vícios que se afastam dele. Então, para fechar, sejamos, pois, nós, os pobres de espíritos, como exemplificou Jesus, que, sendo o governador da terra, não se sentiu diminuído em ter como amigos e lavar os pés de simples pescadores, homens do povo. Façamos como ele, que agiu com humildade e espírito de servir ao próximo, sem qualquer desejo de retribuição ou de reconhecimento, mas por puro amor. Somente assim nós alcançaremos o reino de Deus. Que tenhamos todos uma boa noite e que fiquemos em paz. Graças a Deus. Gratidão, Senhor, por poder nos permitir participar desse banquete na noite de hoje. Orientações, esclarecimentos tão profundos, Senhor, que vêm se somar àquilo que já somos e nos convidar a ampliar os nossos testemunhos, os nossos frutos, para que possamos viver essa paz do Teu reino dentro de nós. Gratidão por esses minutos que passaram tão rápidos, Senhor, mas foi de fundamental importância, nos alimentando a alma, nos esclarecendo e nos fortalecendo para os novos dias que virão. É bom estar aqui, Senhor, e sentir o Teu amor tocar em nós, através dessas páginas do Evangelho. Mas rogamos sempre a Ti, Senhor, para que a Tua misericórdia e o Teu amor sustente a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti. Toque, Senhor, o coração desses homens que têm o poder de mando, que têm como apaziguar mentes e corações, e assim fazer com que a paz se faça presente
na face da terra. E a nós, Senhor, que possamos nós fazer a Tua paz presente dentro de nós mesmos. Gratidão, Senhor, por tudo que nós recebemos nesse primeiro momento. E rogando sempre a Ti, que fique conosco no decorrer da segunda parte dessa reunião, onde os bálsamos, as energias, serão oferecidas a cada um de nós, dando-nos a certeza de sairmos daqui melhores do que aqui chegamos. E assim, Senhor, envolvidos nessas vibrações, nós te pedimos a permissão para encerrar a reunião de fluidoterapia da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Quanta luz